Bem-vindas e bem-vindos a Além do Escritório, o podcast que fala dos dilemas reais do mundo corporativo sem enrolação e sem formalidades, com certeza. A gente não tem aqui respostas prontas, tá? Como sempre, eu sou a Karen Cartagena, fundadora da Coding Potential, e você é sua host neste episódio. Esse podcast, como vocês já sabem, é uma produção da Fluency Pass, um ciclo completo para você falar inglês de verdade, e da The Coding Potential, um hall de soluções de RH e desenvolvimento humano. Hoje a gente vai falar sobre um tema que aparece em quase todas as agendas de RH, mas que nem sempre se traduzem em ações consistentes de aprendizagem, tá? Muito se fala sobre desenvolver as pessoas, formar lideranças, acompanhar as mudanças do mercado, fazer reskilling. Mas, na prática, o que significa estruturar um ecossistema de aprendizagem dentro de uma organização? E, de fato, como a gente consegue tangibilizar isso? Como conectar a aprendizagem, de fato, com a estratégia? Como conectar com a cultura e a realidade do dia a dia das equipes? A conversa de hoje, pessoal, parte muito dessa provocação e a ideia é que a gente mergulhe num contexto que exige consistência, clareza, escala. Então, vamos a entender como essa lógica se materializa em um exemplo que para todos nós, que vocês profissionais de RH me sabem do que estou falando, que é o ecossistema de aprendizagem da Bradesco, uma organização com mais de 70 mil colaboradores, né? Estamos falando de grandes ligas. Então, a partir dessa experiência, a ideia é que a gente aprenda com o Osvaldo, que é o nosso convidado hoje, que está justamente por trás dessa construção, tá? Mas quem que é o nosso convidado para essa conversa? A gente convidou então o Osvaldo Nogueira, que é o gerente de educação corporativa dentro da Bradesco. O Osvaldo, ele tem mais de 15 anos de experiência com aprendizagem organizacional, governança, educação e gestão de competências. Então, acho que hoje temos um grande exemplo para a gente trabalhar sobre. Literalmente, estamos falando com quem vive no dia a dia essa realidade, tá? Dentro da Bradesco. Então, Osvaldo, quer contar um pouco para as pessoas um pouco sobre a tua experiência, como você chegou cá, como caíste jogado na área de aprendizagem e que tem sido um pouco essas aprendizagens durante todo esse tempo na frente de uma área como educação corporativa. Boa. Bom, primeiramente um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né? Um prazer aqui poder conversar e compartilhar com todas e todos que nos acompanham e vai assistir esse podcast. Bom, Karen, eu acho que eu até sempre me considerei uma pessoa curiosa. Acho que hoje, pelo Fórum Econômico Mundial, até essa é uma das competências que estão sendo requisitadas, assim. Então, acho que isso acabou impulsionando e tracionando a minha carreira para esse caminho de educação, de aprendizagem, apesar de sempre ter vivenciado isso, né? Minha família, minha mãe é uma professora de escola pública, foi agora aposentada, mas foi professora de escola pública. Então, acho que eu sempre vivenciei esse ambiente de aprendizagem e acabei ingressando por essa curiosidade em querer buscar informação. Atuava na área de finanças já dentro do Bradesco e por conta disso acabei recebendo o convite de ir para aprendizagem. E eu acho que quando a gente fala justamente desse ponto, né, que você trouxe, de como a gente constrói o ecossistema de aprendizagem e até pela minha trajetória, eu acho que passa muito desse olhar da gente entender que a área de aprendizagem ela não é a responsável por garantir esse ecossistema de aprendizagem. Ela é uma parte importante, sim, mas é uma parte desse ecossistema, né? E que a aprendizagem ela está acontecendo, assim como aconteceu na minha trajetória, que estava numa área, né, de negócio e acabei me desenvolvendo e criando mecanismos, talvez sem métodos que são fundamentais, mas ali dentro da lógica do protagonismo de aprendizagem, impulsionando essa agenda, eu acabei recebendo o convite depois de vir integrar e eu acho que
essa malha, né? Eu acho que esses diversos stakeholders que estão envolvidos num olhar de ecossistema de aprendizagem entendo que é o caminho para qual a gente está percorrendo, né? A gente começar a pensar a aprendizagem para além da área, desenvolver ações por ela somente, mas aproveitar a lógica de que está todo mundo aprendendo. Talvez não da melhor forma diretamente, mas é o como a gente impulsiona isso para acontecer da melhor forma e que todo mundo é corresponsável dentro dessa construção, né? Então, acho que passa por aí essa lógica de olhar a aprendizagem hoje. Depois eu quero entrar um pouco sobre o que um profissional que está na área de aprendizagem precisa desenvolver o tempo todo, mas tá bom. Aguenta aí um pouquinho para a gente trazer. Mas eu gostaria que a gente começasse desde o início. A gente tentando entender um pouco sobre o que significa de fato ter um ecossistema de aprendizagem. Por muito tempo, a gente, dentro da área de RH, e que nos escuta é totalmente pessoas de RH, a gente entendeu que aprendizagem são trilhas de aprendizagem, mas talvez a gente tenha esquecido que o colaborador ele consiga aprender através de toda a jornada. Para ti, e se a gente conseguisse definir o que é um ecossistema de aprendizagem dentro de uma empresa, o que seria? Para mim, uma busca pela definição seria um sistema vivo em que a gente envolve diversos stakeholders para garantir que a aprendizagem ela aconteça da melhor forma, mais ágil e fluida possível. Eu acho que passa por esse caminho. Então, um ecossistema seria esse sistema mesmo que envolve processo, governança, mas também envolve trilhas, né? Eu acho que um dos pontos, quando a gente começa a pensar na lógica de ecossistema, é que a gente não está descredenciando tudo que a gente faz de programas, de trilhas de aprendizagem, de formações. Elas continuam extremamente relevantes, mas elas impulsionam um olhar da aprendizagem acontecendo no dia a dia, na prática, e gerando impacto de fato, né? Porque o conteúdo, ele não vai ser significativo se eu não mudo uma forma de enxergar algo ou a forma de fazer algo, né, no dia a dia. Então, é uma performance aprimorada no final, né? Então, eu acho que é esse impacto que a gente busca. E esse impacto, ele passa num lugar que a gente entende a aprendizagem não só mais dentro da sala de aula, não só dentro de um curso, dentro de uma plataforma, mas que ele também está acontecendo no dia a dia do trabalho, em que, à medida que eu estou trocando contigo aqui, você está me passando a lógica, como você vê o mundo, eu estou aprendendo com você. À medida que eu estou, hoje, utilizando da inteligência artificial ou buscando algo em sites públicos para entender como eu faço algo, ou aprimora a forma que eu faço algo, eu estou gerando aprendizagem. E a gente tira esse mito de que a aprendizagem é responsabilidade, e eu acho que esse é um ponto central, assim, a gente tira esse mito que é responsabilidade da área de pessoas, do RH ou de uma universidade corporativa. Eu gosto muito da gente pensar na lógica de que a universidade corporativa ou outro sistema de educação, ele deve ser uma plataforma mesmo. Plataforma não na perspectiva de sistema, mas na plataforma onde que as pessoas conseguem impulsionar, ganhar forma, ganhar força para aprender algo, para construir algo ali no dia a dia que gere valor, né? Amplie a visão de mundo ou gere valor. Então, acho que quando a gente pensa o ecossistema é isso, é pensar que a responsabilidade não está centrada na mão de uma área, e sim está dispersa em toda a organização. E que também não é só uma ferramenta, são várias que se conectam através dessa jornada. Perfeito. Quando eu penso na aprendizagem, indo a um significado um pouco mais existencial, a gente está falando sobre o conhecimento da empresa. Talvez é um ativo que garante até como ela se sustenta no tempo. Sim. As empresas são feitas, a gente fala que na Decoding a gente ajuda a decodificar o potencial das empresas. Mas por quê? É no conhecimento e nas pessoas que fazem acontecer na empresa, que está o conhecimento, o que faz que uma empresa passe a outro patamar. Desde a tua perspectiva, como é que a gente monta uma governança para garantir que esse conhecimento fique na empresa e não dependa de pessoas? Acho que
quando a gente começa a... Eu acho que um primeiro ponto talvez parte dessa premissa que você mesma mencionou, que é a gente ter claro o que é o fator diferencial daquela empresa, né? Então, qual é a proposta de valor que hoje que constrói o que a gente faz e por que o cliente escolhe aquela empresa ou aquele produto que a empresa entrega, né? Então, acho que primeiro é isso, a gente entender qual é a nossa proposta de valor de fato e, a partir disso, como isso acontece, né, dentro da cultura, dentro dos processos. Legal. E aí a gente consegue mapear isso, né? Porque muitas vezes a gente tem, claro, o script, a forma de fazer, mas também tem um jeito que a própria empresa desenvolveu no dia a dia, foi a forma como ela construiu aquilo. E que não necessariamente vai estar dentro de um roteiro, dentro de um vídeo de treinamento, mas a gente tem que promover formas, aí pensando na aprendizagem enquanto fortalecer essa estratégia competitiva, promover formas em que esse compartilhamento, essa gestão do conhecimento de fato, ela aconteça nas empresas. Que é eu entender como que eu consigo multiplicar e criar governança, criar formas de que esse aprendizagem ele seja compartilhado, esse conhecimento seja compartilhado e que é próprio daquela empresa, né? A gente fala que tem umas coisas que são a fórmula da empresa. Qual é essa fórmula e como eu quantifico isso para quem está chegando ou está se desenvolvendo dentro da empresa para ser cada vez mais ágil? E eu acho que aqui a gente ganha velocidade, é um ponto da gente ganhar a velocidade da forma como a gente faz isso na empresa. E por isso que o método que aí a área de aprendizagem tem para apoiar É o que traz a área, de vai fato. impulsionar Método. e vai ganhar agilidade, ganhar formato e aí ajudar que isso seja impulsionado dentro da empresa. Acho que o método é o que impulsiona. Te escutando, gestão do conhecimento de uma organização também tem tudo a ver com a cultura. Perfeito. Conhecimento eu também consigo garantir através do tempo, obviamente através do método que a área de aprendizagem vai trazer, mas eu também consigo garantir através do tempo, através de cultura, ritos, símbolos, rituais que eu tenho de fato dentro da organização. Isso também ensina, também garante que esse conhecimento esteja vivo dentro de todos os colaboradores. O que tu achas sobre? Eu acho que é muito isso, e a cultura é a forma como a gente faz as coisas, né? E a gestão do conhecimento ela vai estar passando também por essa forma como a gente faz as coisas. Naquilo que é ritual e que é claro, são ritos formais, são vetores de cultura que estão declarados dentro da empresa, mas acho que justamente a gente entender essa lógica de ecossistema, a gente começa a entender que nem todos os ritos são formais e a gente tem clareza de como eles acontecem, por mais que a gente busque mapear e entendê-los, né? Então, impulsionar que a cultura de aprendizagem esteja junto com a cultura da organização ajuda a gente a justamente trazer essa gestão do conhecimento para esses outros ritos. Muitas vezes sentando com um colega na hora do café, que a gente fala que isso é cultura, que eu acabo compartilhando um jeito que eu descobri de fazer algo diferente e de uma forma melhor. E isso também é aprendizagem. Depois a gente vai fazer um on the job, trocar ali, né? Então, acho que esse ecossistema, junto com a cultura, eles somam forças para o que a gente precisa entregar. Né? Com certeza. Seguindo nessa linha dos temas mais conceituais, eu gostaria de ter tua opinião sobre o seguinte. Geralmente, quando a gente, como Decoding, vai e trabalha numa empresa, sempre nos pedem, não, eu preciso uma trilha de aprendizagem X. Ou, eu preciso uma academia de liderança X. Ou, as mais evoluídas nos falam, não, eu preciso montar uma universidade corporativa. Que no final do dia, o que eles querem é um monte de catálogos de produtos para atingir um público-alvo dentro das camadas dos colaboradores. Segundo a tua visão e como uma pessoa que tem trabalhado faz tanto tempo e que é referência nisso, o que é cada coisa? Em que momento eu uso cada coisa? Então, por exemplo, trilha de aprendizagem, em que momento eu uso? Academia X, em que momento eu uso? E o que realmente é uma universidade corporativa? Eu vejo no mercado, Osvaldo, muita confusão com respeito ao que esses três términos têm a ver, assim. Desde a tua percepção, o que é cada coisa? Para a gente deixar claro aqui já e esclarecer logo de cara isso. Tá.
Então, vamos lá. Eu acho que gente, uma pergunta complexa, mas vamos complexo. tentar construir junto a resposta aqui. E eu somaria um quarto elemento aí, que eu acho Qual? que é esse que a gente está falando, que é o do ecossistema de O do aprendizagem, ecossistema. né? Então, está ecossistema, universidade corporativa, academia e trilha, aprendizagem. O ecossistema de aprendizagem eu conceituaria como a forma como a gente aprende na organização. Né? Perfeito. E aí, não, como eu mencionei, não necessariamente está sob gestão de uma área, ela tem a governança daquilo para apoiar e trazer vetores, mas elas acontecem na empresa. Uma empresa, por mais que ela não tenha uma universidade corporativa instalada, ela está aprendendo. Sim. De alguma, pode não ser da melhor forma ou mais rápido, mas ela está aprendendo. Igual a cultura. Eu não tenho estabilizado, mas está acontecendo. E tem ações orgânicas que estão acontecendo dentro da empresa que estão impulsionando essa cultura de aprendizagem, esse ecossistema de aprendizagem. A universidade corporativa, ela é um sistema que olha para as competências estratégicas, e eu acho que aqui tem um detalhe que eu já faria uma costura, que a universidade corporativa ela está a serviço da estratégia da organização, e se ela não está extremamente conectada em qual é o propósito estratégico da empresa, ela já não está atuando da melhor forma como ela deveria atuar e para qual ela é criada ou instalada dentro da empresa. Então ela tem que olhar qual é a perspectiva estratégica dessa empresa e quais essas competências e habilidades que a gente precisa garantir dentro da organização que impulsione e apoiem essa estratégia a acontecer. E ela também é viva, ela vai mudando com base essa estratégia muda. Porque a estratégia ela vai se alterando num tempo VUCA, como a gente tem falado agora, volátil, bunny, né? O tempo inteiro, ele impulsionado por esse acrônimo aí, o mercado está exponencial, a tecnologia está exponencial, então naturalmente a estratégia ela vai convergir para esse caminho também de exponencialidade, e a universidade, como ela está a serviço da estratégia, ela tem que caminhar nesse sentido também, sendo viva, se adequando e adaptando para a estratégia organizacional. Tendo a clareza dessas competências, né, críticas, a gente entende o papel das academias, porque a academia ela vai ser uma organização desse portfólio, soluções de aprendizagem que impulsionam que essa competência e essas habilidades que apoiam a estratégia do negócio se fortaleçam através de uma governança, de processos, de produtos que estão conectados àquela competência estratégica. Perfeito. E a trilha, digamos, ela vai ser a estrutura do método, da solução mesmo de aprendizagem, a forma que ela está organizada, que vai apoiar, e aí eu acho que ela tem um papel já olhando para o usuário, que é aquele que ela vai desenhar a melhor jornada para que ele se desenvolva naquela competência, né? Então, acho que a trilha ela constrói dentro da academia para que a gente tenha ali o melhor produto, a melhor jornada, a melhor experiência de aprendizagem para desenvolvimento daquela competência. Acho que aí a gente cria uma lógica mesmo entre ecossistema, universidade, academia ou escolas, como é o caso do Bradesco, e também as trilhas de aprendizagem para impulsionar aquelas competências críticas, né? Eu acho que esse é o ponto central. Não, perfeito. Eu acho que a gente conseguiu a definição perfeita de cada uma dessas. Eu não sei se é a que todo mundo concorda, mas é a que eu tenho perseguido. Com certeza. E então a gente também, eu só adicionaria um ponto que então depois da trilha vem então o curso. A solução. A solução, de fato. Tipo, o curso, o módulo. O módulo, Exato. E a gente tem usado, e talvez é uma questão semântica, mas assim, particularmente a gente usa isso muito, porque as palavras também têm significado e potência, né? Então, a gente usa muito o termo lá no Bradesco de solução de aprendizagem, porque ela não é como você mesmo mencionou, Karine, ela não é um curso só. Ela é uma solução, ela está a serviço para resolver algo que apoia essa jornada de desenvolvimento da organização, né, e do indivíduo. Então, ela é algo que soluciona, e quando a gente traz esse lugar da solução, ali dentro eu tenho o curso, mas eu também tenho a experiência, eu tenho outros produtos que apoiem essa jornada do funcionário e do colaborador. Osvaldo, eu acho que um dos desafios que eu mais encontro na empresa que a gente trabalha
E com os profissionais com que a gente fala no dia a dia é a falta de tempo para soluções de aprendizagem. Então, nossa, eu só tenho 8 horas e dentro das 8 horas eu preciso treinar, preciso entregar, preciso trabalhar. Imagino que isso também não é uma coisa que você fica isento. Como é que a gente faz para introduzir de uma forma inteligente soluções de aprendizagem para os colaboradores, para que não seja visto como algo extra, mas que ele faz parte dentro dessa jornada, até porque a gente sabe que existem muitas pesquisas que, de fato, quando a gente consiga conectar essa solução de aprendizagem com a jornada da pessoa e com a necessidade que ele esteja precisando nesse momento, é muito mais efetivo. Uhum. Como é que vocês têm feito aí em Bradesco para conseguir, de alguma forma, tentar que essas soluções façam parte da rotina do colaborador? Ou se também um desafio, tudo bem, a gente tenta encontrar aqui um ponto meio entre todos. Um ponto em comum que nos conecta, né? Eu acho que esse é Mas eu acho que isso é um desafio que todo mundo tem. Sim, é muito bizarro, não importa o sector. É bizarramente. Acho que os únicos que talvez não tenham esse problema são o time das consultorias, tipo, time de consultoria mesmo, Sim. que trabalha com conhecimento, que precisa treinar muito a equipe para isso, porque eles vendem conhecimento. E talvez aí está uma chave para uma das camadas da resposta, né? Porque meu ponto, talvez, Karen, assim, que eu começaria tem algumas camadas aí, né? Eu acho que para a gente entender como que a gente faz isso e traz ainda mais significado para o funcionário. Eu acho que uma primeira camada que para a gente no Bradesco é muito forte, e eu acho que isso facilita o meu trabalho, eu sempre falo disso, dentro do Bradesco, até pela cultura, como a empresa nasceu, como ela se perpetuou, né, como ela se torna sustentável, é claro um dos valores do Bradesco, que é a crença na capacidade de desenvolvimento das pessoas. Isso está declarado lá e é vivo. A gente tem uma parte, inclusive, de responsabilidade social que é reconhecida pela marca, que é a Fundação Bradesco, que é a crença do fundador de que é a educação que transforma. Então, acho que isso facilita em qual perspectiva? Que todo mundo entende hoje dentro do Bradesco, isso é uma cultura e um valor forte, de que a aprendizagem e a educação ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. Entendi. Eu acho que isso já é um primeiro momento da cultura. Eu acho que tem essa camada, que é a camada cultural. Tem uma segunda camada que eu entendo que é super importante, e você mesma mencionou, que é a aprendizagem ela só vai estar no dia a dia se fizer sentido. Se a gente também está construindo algo que para o funcionário, para o participante, para aquele que recebe, né, desde a parte da comunicação, que é extremamente importante ali, né, de como a gente desenha essa jornada e a educomunicação, a comunicação ela faz super parte disso, desde o momento tem que fazer sentido para a atividade dele. Se eu estou com um desafio e eu vejo uma solução que vai me ajudar a impulsionar aquele desafio, eu vou fazer aquilo melhor, eu não vou nem entender aquilo talvez como uma ação de aprendizagem, mas eu vou participar. Então ela tem que estar conectada, eu acho que são práticas aí, voltando no conceito, práticas andragógicas da pessoa perceber o que tem ali dentro para mim, né? Então acho que esse é um elemento essencial em uma das camadas que a gente tem que construir jornadas que façam sentido. Eu falo muito isso com o time. Para fazer sentido, a gente tem que construir junto com as pessoas. Porque se eu construo um produto que depois eu quero vender, ele não vai fazer sentido. Então, à medida que eu construo junto, eu escuto, faço focus group, acompanho um dia na realidade, vejo como as coisas acontecem, a tendência é que a solução de aprendizagem ela seja ainda mais efetiva. E eu acho que tem uma terceira camada, que é uma camada de segurança mesmo, psicológica do aprendizado. Que eu acho que aí uma universidade corporativa também tem a possibilidade de impulsionar, trazer vetores que ajudem a gente a construir um ambiente seguro para a aprendizagem. O quanto que na cultura da empresa, e aí por isso que eu falei que talvez aí tenha uma resposta que venha das empresas de consultoria, eu parar para ouvir um podcast, para ler um livro, para ler um roteiro, para eu aprender algo, para melhorar o meu trabalho, é comum e aceito.
o quanto que errar naquela cultura, ele faz parte de um processo de aprendizagem, e aí a gente para um momento, olha, aconteceu esse erro, como que a gente faz isso melhor, compartilha com todo mundo, né? Perfeito. Faz uma rodada de boa prática, o quanto que isso são práticas que são instaladas, acho que é uma outra camada que ajuda a responder isso. E aí sim, eu acho que à medida que a gente ativa essas camadas, deixa de ser uma questão só do tempo, da gestão do tempo, de liberar um espaço, mas a gente percebe que a aprendizagem faz parte do trabalho e a gente inclui ela naturalmente no dia a dia, né? Eu acho que na rotina. Você consegue trazer para nós um exemplo de alguma área que vocês conseguiram implementar isso dentro da rotina? Com que ações concretas? Eu acho que a gente tem vivido um desafio muito forte agora, e aí acho que não é só do Bradesco, com um processo de upskilling dos profissionais de tecnologia, né? Eu acho que hoje a aceleração, como a gente falou, do mundo BANI, VUCA, então a aceleração de novas habilidades para o universo do pessoal, né, que atua em tech, ela está muito acelerada, e aí esse processo de upskilling ele está sendo necessário com uma agilidade ainda maior. Então, eu acho que com um time de tecnologia é um exemplo que a gente conseguiu instaurar uma prática ali, desde uma camada de alinhamento com a liderança, em que a própria liderança impulsiona agendas de aprendizagem durante o horário, né, de trabalho, digamos assim. Então, no dia a dia, em que a gente tem feito algumas ações de parada para compartilhamento, troca, aprendi uma Perfeito. coisa, eu vou lá e impulsiono aquele conhecimento, eu compartilho aquele conhecimento, ou organicamente as pessoas começam a criar conteúdos e postar num repositório que pode ajudar um colega, e aí a gente, enquanto área de aprendizagem, cria mecanismos, e a gente tem até uma plataforma construída não só pela Universidade Corporativa, mas em conjunto com um time tech, né, que é a Tech Academy. Legal. Então, a gente entende como que a gente personaliza essa experiência a partir de um mapa de habilidades, e aí, de acordo com o desafio individual de cada um, eu recomendo um conteúdo que um colega desenhou para ele, porque ele está tendo aquele desafio. Então, eu acho que com um time de tecnologia, eu diria que é uma ação prática de algo que a gente conseguiu fazer nesse caminho, né? E que não foi a gente, enquanto universidade corporativa, sozinho. Foi um grupo multidisciplinar que envolvia pessoas da estrutura de tecnologia, de uma parte de governança, o time que está ali no dia a dia, os participantes construindo uma visão integrada, né? Que legal, que legal. Como é que a gente faz para sair daquele esquema de faço treinamento, então o milagre acontece e a pessoa muda o comportamento a partir daí? Como é que a gente sai desse patamar de entender que, de fato, sim, a gente tem um direcionamento, mas aqui também tem uma responsabilidade do indivíduo para trazer esse conhecimento na prática, que não é que existe um milagre, existe uma aplicação na prática para traduzir em resultados. Sim. Que eu acho que esse tem sido, de alguma forma, o estigma que muitas áreas de aprendizagem têm até agora. Não vou nem entrar no patamar do ROI, porque acho que também é um super desafio de como é que eu consigo medir o quanto é que isso trouxe de resultado para a empresa, o quanto é que isso está trazendo valor, porque não é como eu fazer uma venda. Sim. Eu vendo, tenho um retorno, certo? Como é que a gente consegue sair desse patamar? Para tirar esse estigma dentro das organizações e começar a mostrar mais retorno no investimento. Eu começaria, talvez, aqui para a gente construir junto mesmo uma jornada, porque também é um desafio. Não vou colocar como a gente tem as respostas ali, porque a gente está numa jornada, principalmente nesse lugar do ROI, dos indicadores, apesar de trabalhar em um banco, que transformar o ROI ali acaba sendo mais fácil, porque o produto já é algo financeiro, então a gente consegue isolar algumas variáveis. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem buscado para impulsionar mesmo esse olhar para os indicadores de sucesso, né? Então, acho que quando a gente pensa nesse caminho, constrói, um milagre acontece e tem um resultado, eu diria que eu começaria... Gostou. Gostei. Começaria pensando no resultado. Um processo de diagnóstico muito bem feito do que a gente espera. O que é o ponto
né, o KPI de sucesso, agora usando até nomenclaturas, a nossa OKR, quais as nossas KRs que a gente estima e busca no final. E aí, a partir dessa lógica, a gente começar todo um processo realmente de diagnóstico envolvendo, de novo, para mim isso é muito importante, mas envolvendo o participante, definindo papéis e responsabilidades de uma forma clara. Então, dentro de uma jornada de aprendizagem, o que a gente espera do participante, da pessoa que precisa atuar com um protagonismo de aprendizagem ali, o que o líder precisa impulsionar numa agenda para trazer o feedback, dar follow-up, acompanhar essa jornada de aprendizagem, e a gente sim desenhando o melhor método para alcançar aqueles resultados, pensando num design instrucional bem feito, quais soluções que a gente vai entregar. Então, acho que não é a lógica do milagre é muito a gente pensar qual é a participação e qual é o objetivo que a gente tem com cada um ali, né? E qual é a proposta que a gente entrega para construir essa jornada de uma maneira efetiva, e aí por isso que eu frisei no diagnóstico, porque a gente precisa entender muito bem qual é o comportamento esperado, qual a competência, como que isso se demonstra. Lá a gente usa, né, um modelo de mapeamento, de diagnóstico, em que uma das perguntas centrais são essas, assim, existe alguém que faz bem isso que você está me pedindo? Porque talvez se tem alguém que já faz bem, a chave e a resposta já estão com essa pessoa e a gente mapeia a gestão do conhecimento, como essas coisas acontecem, né? Qual é o objetivo que a gente espera? Como que isso se traduz na prática? O que ele vai passar a fazer de uma maneira melhor ou vai começar a fazer a partir de agora? Que são elementos que ajudam depois a gente não necessariamente chegar no ROI, mas ter, claro, indicadores de aplicação, de impacto e de resultado. Muito legal. Eu, te escutando falar, eu fiquei curiosa. Como é uma estrutura de uma área de aprendizagem para uma empresa de 30 mil agora? Como é uma estrutura? E tenta fazer um desenho aqui para nós. Como é que eu entrego aprendizagem em uma empresa desse tamanho? Eu acho que eu vou frisar de novo aquele ponto. Eu acho que é um ponto que a gente está construindo ainda, né? Então acho que está no gerúndio aí, cara. Entendi. Mas o que a gente tem falado, né? E aí eu vou dar um exemplo especificamente sobre a Unibrad, que a gente fala que a Unibrad está num processo de revisitação e transformação dela desde quando ela surgiu. Então, acho que assim, não teve um ano que a gente não se provocou no sentido dos processos estão melhor, os nossos processos estão desenhados da melhor maneira, a nossa estrutura funcional está desenhada da melhor maneira, nossa governança ela está funcionando da melhor maneira, né? Quais outros elementos que a gente poderia combinar nessa arquitetura de aprendizagem para pensar como isso pode fluir? E aí a minha resposta talvez caminharia nesse lugar da gente imaginar que a gente precisa ter um alinhamento para garantir uma coerência com tudo que a gente faz enquanto aprendizagem na organização, porque a gente está buscando um objetivo estratégico comum, mas ao mesmo tempo essa estrutura ela precisa ser adaptável e flexível para as necessidades, né, do negócio. Então, hoje, a gente está justamente testando um modelo novo da universidade corporativa, em que a gente tem essa estrutura e esse olhar corporativo, mas eu já estou olhando também para as BUs de negócio, tendo times dedicados, squads dedicadas para cada unidade de negócio. Porque aí a gente tem uma maneira, esse olhar constante pela governança e pela arquitetura de aprendizagem, mas eu também estou entendendo qual a necessidade, particularidade daquele negócio e trazendo o tempo inteiro frameworks, né? Porque nem sempre todos os produtos vão sermos nós que iremos construir. Mas à medida que eu tenho frameworks para garantir essa coerência, a gente dá autonomia, dá protagonismo para as pessoas falando assim, pode construir, criem ações junto conosco, mas alinhe ela a essa estratégia que é o nosso objetivo comum enquanto empresa. Então acho que tem esse caminho e aí a gente traz esses núcleos, células também que acabam surgindo no negócio de forma orgânica, né? A iniciativa que eu comentei com vocês aqui sobre o Tech Academy, ela é uma estrutura que começou como uma iniciativa dentro da área de tecnologia e que a Unibrad veio para somar força e impulsionar essa ação
e que depois se tornou parte da arquitetura de aprendizagem toda para o time tech. Então, acho que é esse olhar constante para a gente ficar adaptando e flexibilizando, mas tendo uma coerência organizacional. Legal, legal. Acho que isso é um grande desafio, né? Como a gente mantém uma coerência a nível BU, a nível organização, para que elas também se falem e consigam se traduzir na estratégia final. Sim. Acho que aí tem vários olhos que precisam. Mas de quantas pessoas é a área de vocês? A nossa área hoje, a gente tem 55 pessoas no time. Só a área? A área de aprendizagem, E a universidade como... corporativa. E RH como um todo? A área de pessoas, quase 600 profissionais. Faz sentido. Mas uma pesquisa de mercado que a gente fez recentemente, quando a gente olha o Benches, a gente tem uma estrutura, um span de atendimento da área de aprendizagem muito próximo com o span de mercado. Né? Então, a quantidade de... Sei que não é... Pessoal RH por número de colaboradores. Por número de colaboradores, por número de funcionários. Então, eu sei que, claro, cada realidade é uma realidade, mas esse indicador especificamente mostra que a gente tem uma aderência e uma coerência com o mercado aí pelo número de profissionais. Tanto empresas menores quanto empresas da complexidade e tamanho do Bradesco. Legal. Você vem falando muito, Vado, sobre que a responsabilidade não é só da área de aprendizagem. E, de fato, de todos os temas que a gente trouxe aqui, a gente sempre tem tentado desmitificar o quanto isso é corresponsabilidade. Fazer comunicação interna é corresponsabilidade, todo o trabalho e modelo de trabalho é corresponsabilidade. Enfim, tem diferentes temas dentro das áreas de RH que a gente tem abordado. Eu acho que a aprendizagem não está fora de. Mas qual é o papel do líder dentro desse processo de aprendizagem? Do colaborador dentro de uma empresa, segundo a tua visão? Acho que ele tem alguns papéis aqui, Karen, e aí talvez trazendo um pouco para a realidade do Bradesco hoje. A gente está no movimento, inclusive, conhecimento do mercado, né, de transformação de negócio, mas ao mesmo tempo de evolução cultural. Então hoje a gente tem uma iniciativa, uma ação, né, uma frente de cultura, de evolução cultural dentro do Bradesco, chamada Sou Bradesco, em que, através de 6 hashtags, a gente tem impulsionado o que a gente aspira enquanto cultura. Legal. E aí, por que eu remeto a essa jornada de evolução cultural? Quando a gente olha transversalmente as 6 hashtags e quais mentalidades, por exemplo, cada líder tem sobre essas 6 hashtags, o tema de aprendizagem ele aparece de maneiras diversas durante todas as hashtags. Então, ele não é necessariamente uma única mentalidade em uma das hashtags, mas a aprendizagem está transversal, e eu acho que esse é um caminho do papel do líder. Entender que a lógica que ele tem que atuar é o tempo inteiro apoiando a melhor performance, a alta performance do time, através de aprendizagem de forma constante, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando hoje dentro do Bradesco na hashtag Somos Pelas Pessoas, a gente está falando que o papel do líder é dar feedback constante, criar um ambiente em que a aprendizagem ela aconteça, impulsionar o time a buscar constantemente novas habilidades. Quando eu estou falando de uma hashtag, por exemplo, Unidos Evoluímos, que é uma outra fator cultural para a gente está falando que a aprendizagem ela também acontece de maneira social. Na hora que eu, junto com outro colega, sento para aprender, e o líder tem que criar um ambiente em que essa troca, essa interação, essa transversalidade entre áreas seja algo positivo e que as pessoas se sintam confortáveis em fazer. Na hora que a gente está falando, por exemplo, em outra hashtag, não vou falar todas as 6 aqui, mas... Não, fica tranquilo. Para não ocupar todas as agendas. É bem interessante, tem até marca própria. Tem. Quando a gente está falando, por exemplo, orientados a desafios, o líder precisa impulsionar o time a olhar para o mercado e falar o que o mercado hoje está me ensinando, quais as boas práticas que o mercado está desenvolvendo e que eu posso me inspirar e tirar insights a partir disso. Então, eu acho que todas elas passam por um olhar do líder impulsionar uma agenda de aprendizagem, mas em diferentes perspectivas. Aquele que abre caminho, dá feedback, apoia o plano de desenvolvimento, né, cria um ambiente seguro para aprendizagem. Então, tem algumas premissas e perspectivas que o líder precisa trabalhar para criar esse ambiente.
Perfeito. E aí vocês reforçam também através da academia de liderança. Isso, através da academia de liderança a gente impulsiona isso. Legal. Antes de a gente passar no nosso último bloco, que eu adoro, assim, acho que você vai gostar também, com umas perguntas bacanas aqui. Existe algum mito que tu acha que seja um momento de a gente desmitificar dentro da aprendizagem corporativa? Eu acho que a gente passou por ele e eu vou voltar, que é o mito de eu não tenho tempo para aprender. Ok. Eu acredito muito numa lógica que a gente está aprendendo. Talvez não da melhor maneira, mas você está aprendendo. Então você já tem tempo, porque já faz parte do seu dia a dia o aprendizado. Eu acho que é muito mais desmistificar esse lugar do eu não tenho tempo para, de forma consciente e racional, construir algo que eu vou fazer essa aprendizagem ser melhor estruturada ou impulsionada da melhor maneira. Eu acho que esse lugar da gente tirar a visão de que eu não tenho tempo, para mim, é um dos principais mitos que a gente precisa buscar. E aí eu falo não só para quem está ouvindo, assistindo a gente, mas, enquanto área de aprendizagem, área de pessoas, mas também para o próprio aprendizado individual, né? Porque a gente acaba também tendo essa sensação de FOMO, né? De que estamos perdendo um monte de coisa que está acontecendo e acaba talvez não direcionando a aprendizagem de uma maneira estruturada e intencional, né? Que pode ajudar a gente a aprender de uma forma mais ágil. Com certeza. Eu sempre falo que não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Prioridades, é isso. O que é minha prioridade dentro desse contexto? É isso. Se a gente faz um paralelo aí com a saúde, né? Normalmente a gente acha tempo para se cuidar quando alguma fatalidade acontece com a gente. Agora, o quanto que eu também já estou priorizando essa agenda para o meu bem-estar. E a mesma coisa o aprendizado. Eu não posso aprender só na hora que eu sinto aquele gap de necessidade, mas eu tornar isso um hábito, né? Com certeza, com certeza. Osvaldo, chegamos ao nosso momento favorito de todos nossos participantes, que é o bloco Sim, Não, Justifique. Sim, não, já estou com a plaquinha Pega aí tuas aqui. plaquinhas, preparado? Ele não viu as perguntas, então não, vamos ver como é que ele sai. Improviso. Neste quadro. Beleza? Pronto? Bora. É possível medir a cultura de forma objetiva? Sim. Como? Eu acho que a cultura ela acontece de diversas maneiras e a gente tem elementos da percepção das pessoas sobre a cultura, elementos que se transformam em como as trocas e conversas acontecem, como o aprendizado acontece, que a gente consegue mapear. Acho que a cultura, na sua integralidade, ela sempre terá elementos que não são tangíveis, mas grande parte dela, ou diversos elementos dessa cultura, eles podem ser mapeados. Eu acho que é através disso que a gente tem, por exemplo, dentro de um olhar de cultura de aprendizagem, a possibilidade de se apoiar e entender como a aprendizagem está acontecendo. Então, temos elementos que nos permitem chegar nessa conclusão de como a cultura acontece. Muito bom. O que vocês acham? Saiu bem? Muito bom, muito bom. O papel da área... É papel da área de aprendizagem influenciar as lideranças a mudarem seu estilo de gestão? O verbo é influenciar? O verbo é influenciar. Então, sim. Eu acho que no lugar de influência, eu acredito que sim. É o nosso papel de não só influenciar, mas também apoiar para que o líder se desenvolva, mas precisa passar de um lugar de cultura, do reconhecimento do papel de liderança e o que é ser líder dentro daquele contexto, né? E eu acho que isso também é uma análise individual, mas que a gente influencia. A gente é aquele que está sempre grilo falante ali, né? Grilinho, olha, mexe aqui, ajusta cá. É isso. Querendo ou não, quando eles entram dentro desse processo de formação, a gente reforça comportamentos, né? Que a gente quer ver neles. E tornar consciente talvez algo que eles façam bem ou talvez não como a gente gostaria, né? Enquanto objetivo da empresa tão bem, para trazer para consciência, né? Porque eu acho que assim, por exemplo,
um parêntese, mas dentro da agenda de diversidade, equidade e inclusão, muitos processos eles acontecem dentro da nossa lógica de viés inconsciente. E o líder está tomando decisões de forma inconsciente sem nem perceber que ele tem aquele viés. E acho que é nosso papel influenciar e trazer para a consciência para que ele perceba e entenda como isso impacta a gestão dele. Com certeza, com certeza. Para lá, terceiro. Toda iniciativa de aprendizagem precisa necessariamente responder a um desafio real, estratégico real. Ah, sim. Não importa qual ela seja. Eu estou favoritando esse aqui, é todo no sim. Tá colocando sim, sim. Um desafio estratégico real, sim. Porque eu acho que a gente acabou comentando quando a gente fala do diagnóstico, mas se não tem uma conexão direta ao objetivo estratégico, ao plano estratégico da empresa ou à proposta de valor da empresa, que a gente está falando de um desafio real, não faz sentido. Eu acho que aí acaba sendo talvez espuma de algo que a gente precisa ir no cerne e no core. E hoje em dia, onde cada vez mais os orçamentos estão sendo mais enxutos, o tema da priorização é bem importante para trazer para as equipes. Sim. E o desafio, a gente estava falando do desafio de tempo e o desafio de tempo também, né? Se a gente tem agendas cada vez mais concorrentes, a gente atuar de uma maneira cirúrgica ali dentro daquilo que é estratégico, efetivo. Com certeza. Acho que com recursos escassos a gente precisa trabalhar no foco. Sim. Aprender é responsabilidade do colaborador ou da empresa? Aprender, eu vou favoritar o sim, eu acho. Mas eu acho que a responsabilidade é do colaborador, né? Eu acho que a empresa, ela traz toda, como eu falei, no lugar de plataforma, enquanto área de aprendizagem, a gente impulsiona, influencia, apoia o processo de desenvolvimento, mas passa de uma perspectiva individual de entender a necessidade daquele aprendizado, né? Ele pode participar, uma pessoa pode participar de uma experiência incrível de aprendizagem. Se aquilo não faz sentido para ela ou ela não está conectada, ela não vai conseguir gerar um processo de aprendizagem a partir dali. A seguinte pergunta, Osvaldo, acho que é também uma das mais capciosas. A gente vem experimentando muito essa nova onda de inteligência artificial. Sim. Né? Vem mudando muito o setor. Por consequência, o setor da aprendizagem é um que, de fato, dentro de toda a jornada do colaborador, ele vem sendo tocado, né? Uhum. Minha pergunta é, a inteligência artificial vai tornar obsoleta a área da aprendizagem corporativa? Essa foi capciosa. Essa foi, mas eu vou... Essa foi capciosa. Eu vou arriscar e usar pela primeira vez o não agora. Tem que vender o peixe. Tem que vender o peixe. Obsoleta eu não acredito, porque eu penso que a gente vai passar cada vez mais por um processo de necessidade, né, nessa jornada de aprendizagem, também numa perspectiva humana, né? Eu acho que a gente iremos ressignificar, e eu acho que esse é um dos pontos principais quando a gente pensa na exponencialidade dessas tecnologias emergentes. A gente, cada vez mais a gente vai ter um processo que é sistêmico, rotineiro, operacional, sendo automatizado, mas exigirá novas habilidades. Então, por isso eu acho que não vai se tornar obsoleto. Mas vai se tornar muito... Eu acho que vai ser um processo facilitado de gestão de aprendizagem. Por que eu digo isso? Hoje a inteligência artificial consegue apoiar a gente a criar conteúdos de uma forma muito mais autônoma. E rápido. Rápido, ágil. Então eu não preciso mais desenvolver e fazer um design, demorar tanto num processo de design gráfico, design instrucional, porque eu tenho a inteligência artificial generativa que vai me apoiar ali a buscar o melhor recurso, a melhor forma, o tom de voz adequado para aquele aprendizagem acontecer com aquele público. Acho que passa de uma segunda perspectiva, que é de personalização da aprendizagem. Se a gente está falando que o aprendizado ele precisa ser significativo e fazer diferença, fazer sentido para aquela pessoa, a inteligência artificial vai ajudar muito a área de aprendizagem na personalização.
E, por fim, no processo de tutoria, né? Então, assim, como que a gente ajuda o profissional a curar e chegar naquele conteúdo que também está conectado ao anterior, mas no conteúdo ideal para aquele momento dentro da rotina de trabalho dele. Com certeza. Acho que veio muito a mudar a forma como a gente consome, talvez, conhecimento, mas sempre o toque humano vai ser muito importante dentro dessa jornada, né? Esse acompanhamento. E a última, bora lá. que eu quero muito saber o que tu achas sobre essa, porque realmente é bem contraditório. A gente vê ainda muito esse paradigma, né? Treinamento obrigatório é uma contradição em termos de aprendizagem. Sabe os chamados treinamentos obrigatórios dentro das empresas? Eu acho que tu deve saber financeiro. muito bem. Acho que tu sabe muito bem. Esse termo de treinamento obrigatório é contraditório entre as empresas ou não? Acho que contraditório, sim. Tá. Mas necessário. Acho que quando eu penso na lógica do conteúdo obrigatório, é algo que, à medida que a gente fala, né, de um processo de um fit cultural entre o profissional e a empresa, o setor onde que a empresa trabalha, apesar de a gente usar essa nomenclatura obrigatória, à medida que eu me identifico com essa empresa, e essa empresa ela está dentro de um ambiente, de um cenário em que eu tenho sim regulações que impactam a minha atividade, e aí eu não estou falando não só da perspectiva da atividade organizacional, mas inclusive a atividade individual de cada um, é necessário que aquele treinamento ele seja fomentado e ele fará sentido para o colaborador que está trabalhando dentro dessa indústria. Acho que a diferença central e talvez um pouco da complexidade, né, entre a resposta sim ou não do tema de curso obrigatório é a forma como a gente construiu esse conteúdo, se ele é algo que faz sentido para aquele colaborador. Acho que a inteligência artificial generativa vai nos ajudar muito a pensar esse processo, inclusive de falar sobre a temática dos conteúdos obrigatórios e de uma forma que seja uma jornada fluida. Eu acho que a gente estigmatizou o curso obrigatório dentro de uma perspectiva de um curso chato, né? Usando um português claro aqui. Porque geralmente está muito atrelado ao treinamento assim. Então, cursos obrigatórios, NR, compliance, os temas de segurança, cybersecurity, geralmente são os mais chatos, de fato. Sim, E é isso, né? Mas eu acho que tem formas da gente pensar, assim. Vou dar um exemplo, Karen, e não que a gente tenha a solução para tudo, mas na pandemia foi uma forma, por exemplo, que a gente encontrou muito forte e efetiva de trabalhar, por exemplo, o tema de ergonomia dentro da casa, né? Dentro do trabalho de home office, que é uma das NRs. Então, a gente usou muito do modelo, e eu acho que não é modinhas aqui, eu acho que a gente não tem que entender a modinha, mas qual o recurso que a gente tem disponível para impactar e gerar interesse naquele conteúdo, naquele momento. Mas a gente usou, por exemplo, a lógica de TikTok para falar de ergonomia durante o momento do home office na pandemia. Então, para as pessoas, fez muito sentido uma linguagem que falava da postura, falava da mesa, falava da posição da cadeira na sua própria residência, dentro de um contexto adverso, né? Digamos que cada um tinha ali, estava se estruturando no modelo de trabalho em casa, mas que trazia dicas de como se garante uma ergonomia adequada durante o horário e a jornada de trabalho. Muito bom, muito bom. Osvaldo, último trimestre do ano, finalizando já 2025. Temos muitos profissionais lá que estão no meio do fogo. Duas coisas que eu quero que para a gente ir finalizando nosso episódio de hoje. O que ele deveria estar fazendo agora para conseguir garantir tudo isso que a gente falou, tanto para terminar o ano, como para o planejamento do próximo ano? E quais seriam as dicas que você daria para que esse profissional que trabalha na área de T&D se aprimorasse para ser cada vez mais um profissional mais próximo do que o mercado está pedindo, tá? Com base nas novas skills, esses novos desafios que esse mundo VUCA Bani está trazendo para nós. Então, primeiro,
o que a Lidene está fazendo nos último trimestre do ano. No último trimestre, e aí talvez até da perspectiva do que a gente também está olhando ali, garantindo que toda a execução do plano que foi desenhado aí para 2025, nesses últimos 3 meses, ele está coerente com o desafio que as empresas estão passando nesse último trimestre, né? Quando a gente olha, e aí não só a realidade do segmento financeiro, mas diversas indústrias estão passando por um desafio forte agora mercadológico, né? De como se posiciona, qual produto, como a gente, inclusive, fomenta as entregas do último TRI. Então, a execução ela precisa estar combinada com a necessidade do negócio nesse último trimestre. Eu acho que o primeiro olhar para esse ano seria esse. E o segundo, dentro da pergunta, Karen, para 2026, o profissional se revisitando se a forma como ele tem planejado as ações de aprendizagem estão coerentes com a estratégia organizacional para o próximo ano também. Então, o alinhamento com os líderes dos negócios, entendendo quais os desafios que esse negócio vai ter, quais os elementos chaves de sucesso para o próximo ano dentro daquele negócio. E aí, com esse arcabouço e esse repertório coletado com essa liderança, voltando para entender as ações que a gente está planejando para o próximo ano, o quanto alinhadas elas estão com essa estratégia organizacional e de negócio. Eu acho que esse é o ponto central, assim. Eu acho que na lógica que a gente falou de evitar a espuma e ser mais efetivo, eficiente, garantir que esse planejamento está adequado com os objetivos da empresa. Perfeito. E em termos de habilidades, assim, que você acha que um profissional de TI deveria trabalhar muito mais? Acho que aprender. Eu acho que uma das premissas, primeiro, que eu entendo que tenho trocas aí com colegas e eu vejo que isso está sendo fomentado, mas ainda tem um potencial forte de ganho, é o olhar para People Analytics. Perfeito. Quando a gente fala de diagnóstico, por exemplo, eu não preciso necessariamente ir até a área, né? Até retificando o que eu falei anteriormente e ouvir os líderes, a gente consegue, por dados, entender de forma preditiva o que o negócio precisa e quais as principais habilidades que estão faltando, porque a gente já tem uma base de dados que consegue trazer isso. E se o profissional ele busca esse desenvolvimento da habilidade de olhar para dados para tomada de decisão, eu acho que é um elemento central, e a conexão com o negócio. Eu acho que olhar e se desenvolver para um desenho de arquitetura que conecte, arquitetura de aprendizagem que conecte com o objetivo estratégico da empresa. Excelente! Como vocês viram, pessoal, aprendizagem corporativa é muito mais que um evento. E é um processo vivo que vai mudando conforme a estratégia da organização. Acho que se tem alguns elementos que o Osvaldo trouxe hoje, eu como a gente trabalhar da mão a mão com os líderes de negócio, enquanto a gente trabalhar para a gente customizar cada vez mais para as necessidades reais das áreas. É muito importante dentro desse processo. Então, se você acha ou acredita que este episódio pode ajudar o coleguinha para planejar seu 2026, envia lá para eles, sugere lá nas nossas redes sociais, ativa lá o sininho no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. E bom, pessoal, isso é tudo por hoje. Até o nosso próximo episódio. Muito, muito obrigada, meu querido. Obrigado a você. Por doar teu tempo hoje aqui. Acho que a gente aprendeu muito e até mais, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, cara. Obrigada. Prazer.